Boa noite para você que nos acompanha aqui pelo QG Sports, edição de número 003 no ar para você que nos acompanha. Essa terceira edição hoje tratará sobre automobilismo. A gente vai falar sobre um pouco do que aconteceu hoje na Fórmula 1 e mais especialmente na corrida do Bahrein. E a gente vai tratar também de outros assuntos nesse nosso programa, o QG Esportes número 003. Quero primeiro apresentar a nossa bancada de hoje. Ao meu lado direito, opa, aqui, isso, opa, aqui, isso. Ao meu lado direito, diretamente do Rio de Janeiro, eu gostaria de apresentar Rian Anthony, ele que está trajado hoje com uma camisa da Inglaterra nesse momento. E gostaria de primeiro fazer uma pergunta já para o Rian. Gosta bastante de algum piloto inglês, Rian? Muito boa noite, pessoal do QG Esportes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada para vocês. O horário que vocês forem nos assistir agora aí no YouTube. O Fábio, respondendo a sua pergunta, fica evidente que aqui é Milton Zete. E a camisa da Inglaterra e também é Adidas, para fazer a junção Inglaterra e Alemanha. E é isso aí, galera. Vamos falar muito de Fórmula 1 hoje. A primeira corrida da temporada, que foi espetacular. Fazia muito tempo que eu não vi uma corrida com esse gabarito. E hoje sim, o Hamilton, depois de 6 anos, venceu a primeira corrida da temporada, que foi o GP de Sakir, no Bahrein. Volto contigo, Fábio. Para falar também sobre esse tema importante, hoje eu quero convidar aqui embaixo, aqui na parte de baixo da tela comigo, está ele, o tifose, o cara que é tifose da Ferrari, João Vitor Sartor, diretamente do Paraná, correto, Sartor? Santa Catarina, perdão. Santa Catarina. Estado, né? Uma semana no Rio Grande do Sul, na outra Paraná. Um dia vocês acertam, Só tem 3, no próximo acerta. Ok, mas eu gostaria de perguntar aí para você qual o destaque que você passa hoje nesse programa para os nossos espectadores a respeito do programa, a respeito do tema de hoje, do Grande Prêmio do Sakir no Bahrein. Como o Rian falou, foi uma corrida muito boa, como há muito tempo a gente não via, né? Eu queria destacar o Sérgio Pérez, que fez uma boa corrida e mereceu o prêmio de melhor piloto do dia por votação popular. O Fábio, tá aí, esse é o destaque. O Sarto já está se antecipando às suas perguntas aí. Verdade. A gente tem algumas perguntas aqui bastante interessantes para a gente falar a respeito disso daí. Então, vamos passar agora também para o João Vitor Figueiredo, que fala diretamente da Bahia. Eu gostaria do seu destaque, João Vitor Figueiredo, a respeito do grande prêmio que tivemos hoje no Bahrein, no Grande Prêmio do Sakir. Qual o seu destaque de hoje? Boa noite, Fábio. Boa noite, Rian, Sarto, meus caros colegas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos assiste pelo YouTube. Eu ia fazer uma brincadeirinha com o Sérgio Pérez, que o Sarto tirou, né? No caso, já citou sobre ele. Como eu fiquei por último aqui na janela, eu ia dizer que os últimos serão os primeiros, e o Pérez mostrou isso, né? Teve um probleminha na largada, largou em último e chegou, não lembro a posição correta do Pérez, foi 7º, me corrija se eu estiver errado, mas foi uma corridaça dele mesmo. Então, o primeiro destaque é ele. O segundo destaque, além, claro, de toda a corrida e daquela disputa no final emocionante para ver quem seria o vencedor
eu destacaria o japonês Yuki Tsunoda, da equipe AlphaTauri. Ele tem 20 anos, estreando na Fórmula 1, na categoria de cima. Ele foi da GP2 ano passado e já marcou aí logo 2 pontos, né? Ficou na 9ª colocação, um grande resultado para ele, que desbancou aí muitos concorrentes, como o Vettel, o Alonso, que ficou de fora. Enfim, foi um grande resultado. Eu acho que esse é um dos principais destaques da corrida de hoje, que foi muito legal de se assistir. Um começo de campeonato que foi muito bom e que a disputa promete ser muito boa pelo título da Fórmula 1. Bem, após essa apresentação e os nossos destaques dos nossos comentaristas, vamos passar agora às nossas primeiras, ao nosso primeiro destaque, nossa primeira pergunta de hoje. Então, já que o nosso Rian falou a respeito de Lewis Hamilton, eu quero começar com ele, com o Rian Anthony. Rian, nós tivemos na corrida de hoje a vitória número 96 do Lewis Hamilton. Eu gostaria de saber de você, na sua opinião, se com essa vitória o piloto inglês ele se torna aí um candidato a essa um candidato não, se ele tem condições de solidificar a questão do seu 8º título na Fórmula 1, ou se alguém o ameaça nesse momento. Bom, Fábio, o Hamilton chega à sua 96ª vitória e, como eu havia destacado anteriormente, ele acabou com um tabu de 6 anos de não vencer a primeira corrida da temporada, né? Eu acredito que o Hamilton é franco favorito, sim, para essa temporada, mais uma vez, mas eu acredito que também o seu arquirrival nessa temporada, e já ficou bem nítido na corrida de hoje, que é o Max Verstappen, ele vai ter um pouco mais de suadeiro, porque o Max Verstappen está com sangue nos olhos, ele liderou todos os treinos classificatórios no fim de semana, ele começou a corrida muito bem, mas acabou não tendo a consistência o suficiente para acabar faturando no final da corrida. Mas eu acredito que o Hamilton ainda continua sendo o melhor piloto do grid, ele possui o melhor carro, e eu acho que ele larga na frente sim, mais uma vez. Claro, é a primeira corrida do campeonato, mas se continuar nessa toada, eu acredito que o Hamilton ele vai ter um pouco mais de trabalho em relação ao Max. E é isso. Bem, depois da opinião do Ian Anthony falando aí, destacando com relação ao Max Verstappen sendo uma principal ameaça, eu gostaria de pedir a opinião de João Vitor Sartor. Se você acha que Max Verstappen realmente teria condições de ser essa sombra para com Lewis Hamilton, por gentileza. Tem que ver. A primeira corrida, como o próprio Hamilton mencionou, era 6 anos que o Hamilton não ganhava, e o Hamilton foi campeão na maioria desses anos, né? 6 anos, se não me engano, só o do Rosberg tá aí no meio. Então, a primeira corrida não quer dizer muita coisa. A gente teve por um tempo, quando era em Albert Park, a estreia, que por muitos anos o vencedor daquela corrida foi o campeão. O Max perdeu, pode ser que a corrida, né? Então a gente tem que ver. A Mercedes é a melhor equipe há 7 anos, então é uma equipe que tem que tomar cuidado com ela, né? E tem que ver o caso da Red Bull, né? Eles ganharam 4 títulos com o Vettel. O Max é um futuro campeão do mundo. Acho que isso ninguém discorda, que o Max tem condições sim de ser campeão, mas eu não sei se seria essa temporada. O Hamilton tendo a chance de quebrar vários recordes, né? São na Fórmula 1, se eu não me engano, são 13 recordes que ele não tem e 12 que ele pode conquistar nessa. O único que não pode conquistar é o de piloto que mais correu, que é do Kimi Raikkonen, atualmente. Então eu não sei se essa é a temporada para o Verstappen ser campeão, não. Eu acho que ele tem talento, talvez seja a temporada dele ser vice-campeão e dar trabalho. Mas não a temporada de ser campeão, né? Lembrando que o Max ainda não foi nem sequer vice, né? Campeão melhor, a temporada dele foi ano passado no 3º lugar. Então, infelizmente, eu não gosto do Hamilton porque ele tirou o título do Massa, né? Aquele torcedor que não supera 2008, mas eu acho que
ele ser o octa do Hamilton esse ano. Essa questão do Massa, eu lembro muito bem, o Timo Glock tinha que segurar aquela posição, foi complicado, foi duro, foi difícil, era um campeonato mundial para a gente se sentir valorizado, mas então, vamos passar agora para o João Vitor Figueiredo. João Vitor Figueiredo, gostaria de saber de você, se você acha aí que, aproveitando o gancho do Sartor, se o Max Verstappen ele tem condição de ser campeão do mundo nos próximos anos, em algum tempo, ou se você acha que ele ainda não está maduro, ainda está muito cedo para ele, teria que esperar um pouco mais. Queria a sua opinião a respeito. Olha, vou começar falando de hoje que torci muito para o Verstappen ganhar a corrida. Ele dominou o final de semana, fez a pole com 4 décimos de diferença, que já foi uma boa vantagem, uma vantagem considerável para o carro da Mercedes, que ainda é o mais rápido do grid, mas eu acho que a primeira corrida já nos mostra algumas coisas que podem ser diferentes durante a temporada, né? Eu acredito que a RBR pode andar mais perto do que ela andou na temporada passada, tem um carro que pode ser mais competitivo e dá mais trabalho para as Mercedes, e principalmente o Verstappen dá mais trabalho ao Hamilton, porque o Verstappen com o carro da RBR, ele já dá mais trabalho que o Bottas, e eu acho que isso ficou evidente na temporada passada, e mesmo que o Verstappen não tenha pego o segundo lugar no Mundial de Pilotos, foi por algumas coisas que aconteceram, como, por exemplo, quebra, como um pneu furado, que o Verstappen era líder, se não me engano, e fez ele rodar, né? Então, outras situações em que ele acabava caindo de posição e que ia diminuindo os pontos dele ali, e o Bottas conseguia ter suas pontuações e o Hamilton disparado na frente. Mas essa corrida eu particularmente queria muito que o Verstappen ganhasse, porque eu acredito que ele estava merecendo. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que ele vai ser, ele está se preparando para ser um campeão do mundo. Eu ainda acho que em alguns aspectos, e isso ficou evidente na corrida de hoje, o Verstappen talvez ainda precise melhorar. Talvez ansiedade, esperar o momento certo. Né? Hoje ele está correndo de uma forma até segura, convincente de que ia passar, mas aí teve essa coisa da curva, ele lá na frente resolveu tirar o pé e tal. Mas eu acredito que aos poucos ele vai entendendo melhor como juntar elementos para se tornar o campeão do mundo. Eu acho que daqui para frente nós veremos sim ele ser campeão da Fórmula 1. E eu particularmente torço para que seja nessa temporada, tá? Mesmo para quem gosta do Hamilton, para todos os recordes que ele tem a bater, ele é um piloto fantástico, mas o Verstappen ganhar a temporada com um carro que vem ali melhorando a cada ano para tentar bater de frente com a Mercedes, e ele desbancar o Hamilton, que está praticamente no seu auge, eu acho que seria fantástico para a carreira dele, e ele ficaria muito mais conhecido, muito mais idolatrado do jeito que ele é. Ok, então, João Vitor Figueiredo, já falamos de Lewis Hamilton aqui no nosso programa, já falamos de Max Verstappen, então agora a pauta é Valtteri Bottas. Vamos falar de Valtteri Bottas hoje. É o seguinte, eu gostaria de saber, começando aí pelo João Vitor Sartor, com relação ao desempenho de Valtteri Bottas, claro que a gente vai ter, eu vou adiantar aqui, mais para frente, você que nos vê aqui no QG Sports, a gente vai ter um fato especial aí, falando sobre o documentário Drive to Survive e tal, mas eu gostaria de saber de você, João Vitor Sartor, se você acha que o Bottas, ele aceitou de boa aquela história que aconteceu hoje na corrida de vai em frente, tenta aí que o Verstappen que Verstappen e Hamilton estão disputando, ou se ele ficou feliz simplesmente com a volta dele, ou se no caso ele com o temperamento finlandês dele, ele está muito decepcionado e chateado por ser um terceiro colocado. Ali na corrida, o Bottas não tinha muito o que fazer, a não ser tirar aquele ponto do Verstappen ali.
Agora tu falou decepcionado ali, o Bottas decepciona, acho que todo mundo da Fórmula 1 decepciona ali. Mas o fato de que, talvez, eu acredito que ele tenha aceitado de boa ali, porque ele não tinha condições de ultrapassar o Verstappen, e ali ele conseguiu ganhar um ponto extra que ele não tinha. Mas aquele último fato, eu acho que ele não ficou decepcionado. Talvez ele tenha ficado decepcionado que a equipe priorizou na estratégia o Hamilton lá no início. Né? Usaram estratégias diferentes e a do Hamilton foi, evidentemente, a melhor. Então, talvez ele ficou chateado com a primeira parada. Com a última ali, eu acho que não tinha muito o que fazer, era aquilo mesmo ali. Mas só, eu gosto sempre de frisar que o Bottas é a maior decepção que eu tenho na Fórmula 1 nessa última década, porque na Williams parecia que ele pilotava, na Mercedes parece que ele está numa Williams atual. Só queria dizer isso. O Rian acabou de levantar o dedo. Rian, se você puder expressar aí o que você gostaria de falar, por gentileza, para o nosso público. Não, na hora que o nosso amigo João Vitor estava falando, os torcedores do Hamilton, aí eu levantei assim, que eu sou declaradamente torcedor do nosso Milton. Mas não era em relação ao que estava sendo falado agora, não. Mas acrescentando, corroborando com o nosso amigo Sarto, endossando o que ele está falando sobre a decepção do Bottas. Cara, o Bottas, o que é o Bottas, né? Ele é um picolé de chuchu, vamos dizer. Ele não é agressivo. Você vê que todo início de temporada o Bottas falar, essa vai ser a minha temporada, e nunca é, né? Ele tentou ensaiar uma gracinha no passado, venceu a primeira corrida, mas é isso aí. Ele só serviu para botar água de chope no encerramento da carreira do Massa. Ele enganou muita gente. Diferentemente dele, do compatriota, o Kimi Raikkonen, o Bottas tem o mesmo carisma de uma porta. Eu acho que não tenho muito do que falar do Bottas. Eu acho que ele não faz cócegas no Hamilton. E ele claramente está tomando bola do Verstappen. Ele, mesmo com um carro melhor, com condições melhores, ele em muitos momentos da temporada passada, ele ficou atrás até do Leclerc, com uma Ferrari capengando. Entende? Então, assim, eu acho que o Bottas, o mecânico lá, os companheiros de equipe, falaram assim, acelera mais um pouco, mas mais para tentar levantar um pouco o ego dele, porque se tem uma pessoa com uma baixa autoestima é o Bottas, viu? Eu não sei mais o que dizer dele, eu acho que ficou bem claro que eu acho ele muito fraco mesmo. João Vitor Figueiredo, você concorda com a afirmação aí do nosso colega Rian Anthony? Cara, eu concordo com as duas, tanto a do Sarto quanto a do Rian. Eu acho que igual não, só ia fazer um parênteses que, igual no programa passado, que nós concordamos, não é muito fácil isso acontecer, não, nosso querido telespectador. Que a gente concordou que Manchester é franco favorito contra o Granada. Aqui todo mundo concorda que o Bottas é um picolé de chuchu. Era só isso que eu ia acrescentar. Ok. Vamos aproveitar. Diga. Queria discordar do Rian ali um ponto. Falar que o Bottas é um picolé de chuchu. Não ofende ao picolé de chuchu, tá? Não ofende o picolé. Só queria dizer isso. Ok, então, gente, vamos passar agora ao nossa próxima pauta, que versa sobre o que está acontecendo aqui na Fórmula 1. A gente está falando sobre os vários pilotos. E eu quero destacar aqui a quinta posição de Sérgio Checo Pérez, que saiu da antiga Racing Point, aí depois antiga Force India, antiga Force India, né? E agora
agora ele está na Red Bull. Eu gostaria de saber de vocês, que estão aqui no programa com a gente, né? Se vocês acham que Sérgio Pérez mereceu o título hoje, dado pela Fórmula 1 e pelo público de casa, como o melhor corredor do dia, aliás, o melhor piloto do dia de hoje, ou se Max Verstappen merecia pelas últimas voltas que ele fez. Vou começar por João Vitor Figueiredo. Só para fechar lá sobre o ponto do Bottas, né, que eu tive um probleminha aqui e não consegui responder sua pergunta, eu concordo com o Rian e com o Sarton, e eu acho que essa questão do Bottas ficou muito evidente quando o Hamilton pegou Covid e não pôde participar do GP do Saki, e aí eles trouxeram o Russell, e o Russell foi lá e botou o Bottas no bolso. Então aquilo ali ficou evidente que não é porque o Hamilton é melhor que o Bottas ele estaria atrás. Naturalmente isso acontece, mas quando o Russell entra no carro, que ele não está acostumado, né, que é adaptado para o Hamilton, e ele vai e consegue, em todos os momentos, andar na frente do Bottas, massacrando, apertando o Bottas quando teve atrás, eu acho que ficou muito evidente ali que o Bottas é um piloto super estimado, né? Ele não é tudo aquilo que se esperava dele, e o Hamilton realmente não tem um concorrente à altura, como foi com o Rosberg lá na 2014, 2015. E aí, o Hamilton até falou na corrida de hoje que foi uma das coisas mais emocionantes, que ele ficou feliz de ter participado, de ter vivido, que foi uma emoção maior, justamente por ter um cara à sua altura, por ter um adversário, e que ele sabe que se a RBR mantiver essas condições até o final da temporada, o Verstappen é um adversário duríssimo, que vai brigar até o final, ponto a ponto, pelo título do campeonato. O Hamilton vai vender barato? Não, nunca. E o Hamilton é super favorito ao 8º título, mas eu, como fã da Fórmula 1 e como um cara que admira também o jeito do Verstappen correr, eu ficaria de olho aberto, porque o menino, talvez 23 anos, né, mas é um cara que vai dar trabalho. Sobre o Sérgio Pérez, eu fiquei muito feliz quando a RBR resolveu contratar o Pérez, até a gente comentou isso por fora, porque o Pérez terminou a temporada muito em alta, né, com o carro da Racing Point, que é um carro muito bom em pistas de alta velocidade, até lembra um pouco da Williams, na época do Massa, era um pouco desse carro da Racing Point. E o Pérez se destacou bastante. E aí, quando a gente vê o Albon, que estava correndo na RBR, que não dava tudo que aquele carro podia entregar, eu fiquei muito feliz quando o Christian Horner apostou no Pérez. E aí, ao mesmo tempo, você tem essa quebra de clímax, quando o Pérez já vai largar atrás por um problema, que ele até falou que foi da RBR, uma estratégia, e na corrida ele tem logo um problema também no carro, que faz com que ele vá para o último lugar no grid de largada. E aí ele faz a corrida do jeito que dá, né, na estratégia dele, que foi bem acertada, de fazer logo a troca e trocar antes os pneus para ganhar as posições na pista. E foi isso que ele fez. Eu acho que foi merecido, sim. Não, se o Verstappen, se ele tivesse ganho a corrida, talvez ele tivesse conseguido ultrapassar o Hamilton, tivesse mantido, né, acho que daria um gás no final da votação, mas as ultrapassagens do Pérez e a corrida que ele fez, largando dos boxes e parando na 5ª posição, eu acho que foi um resultado fantástico, e a votação para ele como melhor piloto é merecida. Apesar de que outros pilotos se destacaram muito bem. João Vitor Sartor, você acha que o o Sérgio Pérez, o Sérgio Checo Pérez, hoje, ele merecia esse título, essa vitória aí, esse prêmio dado pelo público de casa, ou você discorda do público de casa e acha que o Verstappen ou outro piloto merecia o Driver of the Day? Olha, Fábio, eu sou suspeito para falar. O Pérez é o anti-Bottas, né? O que o Bottas não tem de carisma, o Pérez tem. É muito carismático o mexicano, não tem como. É um dos meus pilotos favoritos. Tanto que eu lembro até hoje do dia que eu vi uma corrida, acho que foi no canal Speed, lá em 2008. Ele estava estreando numa categoria de base, eu não vou lembrar agora qual foi a categoria. E ele me encantou lá. E é raro um piloto de base me encantar. Eu não lembro agora se a gente vai falar de Fórmula 2, né? Mas é muito parecido. A reação que eu tive vendo o Piastri na corrida de ontem foi muito parecida com o Pérez lá em 2008.
Então, a carreira do Pérez, eu lembro, eu fiquei emocionado. Eu não vi a corrida que ele ganhou, porque eu não tinha Sport TV. Então, eu sou muito suspeito para falar do Pérez. É uma pena que ele nunca foi para Ferrari. Ele quis ir para a McLaren em vez de esperar a vaga que ia ser dele quando o Massa saísse. Mas é um piloto que sempre me encantou a carreira inteira. Eu lembro quando ele quase venceu na Malásia, o acidente dele em Mônaco, eu fiquei muito preocupado, que foi um acidente horrível, muito feio, na temporada de 2011. Então, eu já tinha falado no início do programa, né, que o Pérez mereceu muito, porque realmente esse mexicano, ele me encantava e me encanta o estilo de pilotagem dele, como poucos pilotos na Fórmula 1 me encantaram ver a pilotagem, o Pérez é um desses. Rian, visto todas essas opiniões que nós tivemos aqui hoje, eu queria saber de você se você achou, primeiro, o que você achou da pilotagem de Sérgio Pérez hoje num contexto geral, além da sua opinião sobre esse assunto. Eu gostaria de saber da sua opinião sobre a corrida de Sérgio Pérez no dia de hoje no Sakir. Mais uma vez eu vou concordar com os meus amigos de mesa aqui do QG Esporte. O Sérgio Pérez fez uma corrida muito boa de recuperação, para não dizer espetacular, porque ele teve uma pane no primeiro momento, onde os carros estavam dirigindo-se a primeira volta, né, do grid, e teve uma pane. E ele teve que largar dos boxes. E a corrida de recuperação dele foi fantástica, ele botou no bolso quase que todos os pilotos. Só não conseguiu chegar mais à frente porque realmente não deu tempo, mas o Sérgio Pérez, ele mostra que veio. Eu acredito que vai ter altas rusgas com o nosso querido Max Verstappen. Vamos ter um bastidor bem acalorado, apesar de eu achar que o Max Verstappen vai sair melhor nessa disputa. Mas o Sérgio Pérez também é um piloto para a gente ficar de olho, é um piloto com bastante talento, carisma que o nosso amigo lá da Escandinávia, o Valtteri Bottas, não tem. E é isso, eu acho que é um piloto para a gente ficar de olho, é um piloto que mostrou para que veio, é um piloto que a Ferrari vai chorar ainda lágrimas, que não soube colocá-lo no seu plantel, e é isso daí. O Sérgio Pérez é um bom piloto, se eu não me engano, é o único piloto da América Latina, né? No grid todo. Não sei. Eu acho que correto. É o único da América Latina. Então é isso, é o Sérgio Pérez. Dois americanos, mas são canadenses. Aí não conta como América Latina, que é o Latifi e o Stroll. Né? São 3 americanos, mas só o Pérez da América Latina. Exato. Então o Sérgio Pérez é o piloto contra os europeus, assim, vamos dizer assim, tirando o Lance Stroll, o outro piloto americano, é o piloto que tem um pouco da nossa identificação, apesar de tudo. Eu acho que ele fez uma corrida fantástica e o prêmio de melhor piloto da corrida foi bem dado. Só um adentro aqui, antes de você pegar, Fábio. Diga. Só um adentro, Fábio. Se vocês lembrarem do momento da corrida, como o Pérez vinha numa estratégia diferente, os pilotos que estavam na frente dele, Ricardo, Leclerc, Norris, Sainz, todos eles pararam antes, né? E o Pérez, ele fez uma troca depois e ele já tinha passado todo mundo. Quando ele faz a troca, o pelotão vem e ele só consegue ficar na frente do Stroll. O Stroll ainda passa ele, mas ele devolve e recupera a posição. E aí eu lembro que no momento que ele saiu do box, eu comentei, eu falei, nossa, o Pérez vai passar todo mundo. Ele só não passou o Norris porque o Norris estava muito distante. Ele em torno de 22 segundos. Ele chegou ainda faltando 7 segundos de diferença para o Norris. Mas só que foi uma corrida realmente fantástica, né? E aí eu só queria pontuar que no início eu destaquei em relação ao Tsunoda, né? Totalmente ao contrário do Tsunoda estreante, nós tivemos o Mazepin, que eu acho que o resultado dele, o saldo dele foi de 3 ou 4 rodadas durante todo o final de semana. Foi uma das piores estreias que eu já vi na Fórmula 1. Bem, logo após os comentários aí do João Vitor Figueiredo a respeito dos pilotos aí da Fórmula 1 que tiveram algumas
características aí na parte de baixo da tabela. Eu quero trazer aqui, agora a gente vai falar, está falando bastante sobre pilotos, vamos falar agora um pouco sobre construtores. Vamos falar sobre... Oi, Rian. Não, eu só queria destacar uma coisa que eu acabei esquecendo e que o João Vitor acabou de me lembrar. Sérgio Pérez e Lance Stroll duelaram os antigos companheiros de equipe da Racing Point. Foi um duelo interessante que o Sérgio Pérez se deu melhor. Sinceramente, eu acho que o Pérez, à medida que ele for... Só continuando, Fábio, desculpa te interromper. Só queria destacar que o Pérez, à medida que for passando os treinos, as corridas, e que ele for se adaptando ao carro, o Pérez, para mim, tem total condição de andar na frente do Bottas, tá? Para mim, Hamilton, Verstappen e Pérez tem totais condições de sempre estar fazendo frente ali. Com uma surpresa ou outra, a depender de como seja o destino da corrida, né? Porque sempre pode acontecer alguma coisa que mude, como aconteceu com o Gasly na temporada passada, mas... eu acho que vai ser comum esses três andando na frente. Esses quatro, né? Mas vamos ver. Quero passar a palavra ao Sartor. Sartor, você teria alguma questão a tratar? Você me levantou a mão, por gentileza? Uhum. Eu não sei se... acho que o público já está acostumado com esse negócio de puxar fato histórico, né? O João Vitor falou que o Mazepin foi a pior estreia que ele já viu. Eu só queria relembrar o que é bom para o torcedor brasileiro. Só teve um cara pior que o Mazepin, o japonês Yuji Ide, em 2006. Na época ele ficou 4 corridas. Se o Mazepin ficar no mesmo nível, logo teremos Pedro Fittipaldi aí, campeão de reserva da Haas. Para mim é só que o Mazepin não vai sair porque o dinheiro é muito forte. Mas ele pode ganhar uma suspensão aqui, uma suspensão lá, e aí o Pietro aparece. Eu acredito que é só questão de tempo até o Mazepin tomar uma suspensão ali. Porque o russo é muito ruim. Não, para ser ruim tem que melhorar cara, muito. Falando em suspensão... Para ser ruim tem que melhorar muito. Verdade, viu? Eu espero que o Mick Schumacher não ande atrás desse cara. Tá? Ele não merece. E que as Williams já andem na frente dele, né? Porque ficar atrás do Mazepin, pelo menos com a estreia que ele fez hoje, é muito ruim. Mas eu queria... Ih, parece que o Fábio caiu. Voltou. Eu até perdi a linha do raciocínio aqui, que eu ia destacar um ponto interessante sobre a corrida, e aí acabei me perdendo. Ah, lembrei. Cara, que batida foi... eu não entendi o que aconteceu com o Vettel quando ele bateu no fundo do Ocon. Eu realmente fiquei sem entender. Foi coisa de criança pilotando. Garoteou. O Vettel garoteou ali, viu? Errou a freada. O Vettel, eu era muito fã na Red Bull, mas desde que com esse regulamento novo, o motor híbrido já pegou. Agora esse do carro, 2017 ele até anda bem, mas ele vem com esse carro, esse regulamento atual de carro, ele tá, como o Ria falou, garoteando, né? Garoteando muito. O Vettel não se adaptou a esse regulamento de carro. Eu espero que com o regulamento do ano que vem ele melhore. Porque esse o Vettel não é o Vettel. Cara, outro destaque da corrida foi o Fernando, né? Que mesmo não tendo completado a prova por um problema no freio, mas ele levou na primeira corrida dele o carro pro Q3, né, e vinha fazendo uma boa corrida, segurando ali, brincando no meio do meio pelotão. Eu acho que até que merecia terminar a corrida, mas eu acho que o Alonso vai fazer um bom trabalho com a Renault. Renault não, Alpine, né, que é o novo nome agora da equipe. Bem, logo após a gente trazer algumas dessas informações e alguns elementos aí que nós tivemos hoje na corrida, principalmente aí falando sobre sobre os destaques de alguns pilotos, né, que nós tivemos na parte de baixo, como por exemplo o próprio Alonso, o Nikita Mazepin, Nikita Mazepin, os próprios, o Mick Schumacher aí, o Vettel. Eu quero agora tratar aqui com vocês sobre construtores da Fórmula 1. Principalmente por quê? Porque no ano passado a Ferrari era tratada
né, com um certo problema aí com relação a isso. Eu queria até pedir a opinião do nosso João Vitor Sartor. O que você acha, João Vitor Sartor, que se adaptou melhor nesse ano de 2021, nessa primeira corrida, com relação ao desempenho dos ferraristas nessa primeira corrida que nós tivemos? Que o Charles Leclerc ficou na sexta posição e o Carlos Sainz Jr. ficou na oitava colocação. Eu gostaria da sua opinião sobre isso, já que nós tivemos o Sebastian Vettel em 17º, 18º colocações ano passado, Charles Leclerc perdendo muito. Queria a sua opinião sobre isso. Acho que nem deu para notar que eu gosto da Ferrari, né? Aqui a camisa também é da Ferrari. E era triste ver a Ferrari, porém a queda da Ferrari vem muito da morte do... Agora não vou lembrar o nome, não é a Rivabene, Sergio Marchionne. O Sergio Marchionne morreu em 2018, e aí desde então esse vem sendo... A Ferrari não se encontrou. Demitiu o chefe de equipe que tinha, e aí botou o Binotto, que o Binotto é péssimo. Porém, ano passado o carro era uma carroça, mas eu vou falar aqui de um adendo, que foi algo que um ex-piloto da Ferrari, e que hoje é da comissão da FIA, o Mika Salo, né, pilotou para a Ferrari em 99, substituindo o Schumacher, ele falou que a Ferrari estava com uma punição no motor, o que realmente faz muito sentido. Eu não sei se vocês lembram, quando a Fórmula 1 volta em 2019, das férias de verão, a Ferrari volta muito boa. Ela vence em Spa, Monza, Singapura, e só não venceu na Rússia porque o Binotto errou na estratégia, e depois o Vettel estava andando bem e o carro meio que deu uma pane elétrica que mandaram o Vettel sair, senão ele morria eletrocutado. Estava muito picado a Rússia lá. E curiosamente, 2020 o motor, principalmente o motor, era um ponto fraco. Então se fala-se muito no paddock, e o Mika Salo meio que deu com a língua nos dentes, né, dando a entender que realmente é isso, que a Ferrari tinha que correr com o motor restringido na temporada passada, e essa já não. O que faz sentido, porque voltou ali como terceira força esse ano, como era para ter sido no passado. Claro, a McLaren melhorou muito, a McLaren trocou de motor renovou o motor Mercedes, né, o que é o melhor motor, então a McLaren tem essa força, mas eu fico me perguntando, se não fosse essa punição de motor, que a Ferrari teve que correr com o motor restringido, se a Ferrari seria tão ruim como foi. A Ferrari fez a pior temporada dela no século, e só a temporada de 80 foi pior, que foi uma temporada em que, eu não sei se os telespectadores sabem a história, a Ferrari foi campeã em 79, e o regulamento mudou de última hora para 80 e tiveram que usar o carro de 75 no Niki Lauda na temporada. Por isso que foi tão ruim, porque o regulamento muda de última hora, o carro de 79 fica proibido de ser usado. Então, eu acredito que assim como em 80 eles não puderam usar o carro, e ano passado eles não puderam usar o motor. Então eu acho que a Ferrari não está tão ruim quanto aparentava. Mas eu não vejo a hora do Mattia Binotto ser demitido, porque eu acho, e aqui eu deixo meu desabafo, um absurdo que o Leclerc teve o maior contrato assinado da história da Ferrari. Uma equipe que já teve simplesmente o segundo maior de todos os tempos, Michael Schumacher lá. Maior é o Hamilton. O Lewis Hamilton, a felicidade do Rian ali, é o maior piloto da história, porque eu gosto de analisar os números, no caso, né? Então eu acho um absurdo, e alguma coisa acontecendo na Ferrari, porque é o Leclerc na Fórmula 1 e o Arthur Leclerc, irmão caçula dele, também está sendo muito favorecido na base. Então, tem algo estranho ali com a família Leclerc e a Ferrari. Então, deixo aqui o meu desabafo já. Devolvo a palavra ao Fábio aí. Informação. História. Pois é, gente, sobre esse assunto, a gente falou aqui, vocês ouviram aí João Vitor Sartor falando sobre as mudanças que houveram em regulamentos passados, os princípios que se modificam, a Fórmula 1, se vocês verem, a gente vai falar do documentário Drive to Survive numa próxima oportunidade, mas a gente vai tratar sobre isso
que a Fórmula 1 é muito dinâmica, ela tem várias modificações de regulamento, tem momentos que se admite uma coisa, não se admite outra, como aconteceu nos anos anteriores, né? Por exemplo, o caso lá da Mercedes, o uso do DAS. Então, fica ligado aqui no nosso canal, no Opinião Esportiva do João Vitor Sartor, no QG Sports, aqui é nosso programa, que a gente vai trazer isso para vocês. Agora, continuando com o nosso debate, com a nossa fala, diga, João Vitor. Se me permite, só para pontuar algumas coisas aqui que talvez o telespectador ainda não tenha visto, não tenha acompanhado, que o Sartor e o Rian podem até complementar a respeito, que foram algumas mudanças com relação aos carros. Primeiro que o investimento ficou definido em torno de 145 milhões de euros. Sartor, me corrija se eu estiver errado, mas que o investimento chegava até 700 milhões, parece, e ficou muito... diminuíram bastante nesse ano. Outras mudanças importantes foram que proibiram o DAS, né, que é aquele movimento que o Hamilton fazia no volante, que dava mais aderência. E a outra mudança foi no assoalho. O assoalho ele tinha algumas ondas, né? E aí ele agora ficou plano e isso diminui. Todas essas mudanças geraram o quê? 10% de diferença na aerodinâmica. E isso já foi possível perceber na redução de 1 segundo do tempo de volta desse ano no Bahrein comparado ao ano passado. Foi uma maneira também de você tentar equilibrar as diferenças, né? Isso é muito explicado porque a Mercedes ela investia muito em peças que eram mais caras, só que ao mesmo tempo não eram tão caras, eram caras, mas não aumentava o peso do carro. Ele conseguia estabilizar o peso. E aí foi uma ideia que a FIA teve para tentar dar um equilíbrio ali junto com as outras equipes que não têm a mesma condição de acesso a essas peças. Ô, Sartor, eu posso pedir uma explicação aqui técnica aqui para você? Essa parte aí do peso do carro, por gentileza, ela tem um pouco a ver com é um pouco parecido com aquela questão do lastro de sucesso que a gente tem na Stock Car? Ou não? Bah, aí tu me bota numa situação complicada. Parte técnica, eu entendo muito pouco de parte técnica, eu gosto mais da parte de dados, estatísticas, históricas mesmo. Mas o peso faz muita diferença num carro. Eu pilotei algumas vezes kart e pude notar. Eu por ser um pouco mais gordinho, eu tinha um pouco de dificuldade em reta contra os que eram mais magros. O peso realmente muda. Agora, Fábio, eu vou ficar devendo isso, porque realmente a parte do lastro da estoque eu já não vou saber lhe informar muito bem. Peço desculpas a você, ao amigo telespectador, mas essa é uma informação que eu não vou saber informar. Ok, então. Então vamos dar prosseguimento às pautas, né? A gente vai falar. Aliás, eu queria pedir primeiro, antes de dar prosseguimento às pautas, eu queria pedir primeiro a opinião do nosso colega aqui, Rian Anthony. Rian, a gente estava falando aí dos aprimoramentos, dos aperfeiçoamentos dos carros. Eu queria que você falasse aí sobre o que você acha desses aprimoramentos e aperfeiçoamentos dos carros para o ano de 2021 e sobre essa questão do investimento que foi destacada pelo João Vitor Figueiredo, por favor. Eu posso começar por essa última, na questão dos investimentos. Eu acho que a Fórmula 1, no modo geral, os donos das equipes, eles queimam dinheiro. É porque você não consegue ter a dimensão de onde eles tiram tanto dinheiro para o investimento. Exato, do jeito que o Sato faz aqui. Porque é incrível, cara. É muito dinheiro envolvido e eu acho que esse valor do investimento atual, eles deram uma bela de uma enxugada. Agora, de termos técnicos, eu também vou ficar devendo um pouco. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acredito que o piloto em si, como o Lewis Hamilton, como o Max Verstappen, como o Fernando Alonso, que está de volta, tá dando um delay aí. Eu acredito que o piloto em si, Hamilton, como o Max
Pronto? Beleza. Então, eu acredito que pilotos acima da média, assim, dependendo das características das mudanças feitas nos carros, eu acredito que não vai fazer tanta diferença. Eu acredito que dependendo, se fosse um piloto assim mais, vamos dizer assim, menos talentoso como esse que eu citei, de repente, num carro melhor poderia surtir um pouco mais de efeito. Mas nesse caso aí, não. Eu vou ficar devendo nessa parte técnica também, mas eu acho que ou liga para queimar dinheiro, no caso, em relação aos investimentos, porque entra temporada, sai temporada, é como diz na série que você tanto cita, Fábio, de dirigir para viver, né? O dinheiro manda. Então é isso. Acaba que é isso. A Fórmula 1 é isso. O dinheiro é que manda. Ok, então a gente vai falar também. Vamos dar uma passeada aqui. A gente vai dar uma passeada aqui no nosso grid que hoje nós tivemos, né? Antes de continuar com as perguntas, eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo agora que você está vendo aqui no canal Opinião Esportiva, no programa QG Esportes, o nosso podcast, aliás, o nosso vlog número 003, esse vlog que fala sobre automobilismo. Nós estamos tratando aqui sobre a questão da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein, no Sakir, que aconteceu no último domingo, ok? Então vamos passar aqui um pouco no nosso grid final da corrida, já que a gente está falando sobre alguns destaques, inclusive já que o João Vitor Figueiredo falou bastante sobre o piloto japonês Yuki Tsunoda, eu queria que ele falasse, João Vitor, você acha um bom começo de prova do Yuki Tsunoda, só que ele perdeu um pouco de fôlego, ou não? Eu acho que o nosso colega João Vitor não está aí no momento. Acho que tem algum problema lá. Fábio, se quiser trocar, passar para mim ou para o Rian, ou não. Deixar a pergunta depois. Voltou? Estamos chovendo, só não estamos chegando. Ok, então a gente vai resolver essa questão técnica. Então eu quero passar a pergunta então para o Rian. Então pode falar, o João Vitor. Você consegue nos ouvir? Então, tá ok, então. Gente, o Tsunoda ele foi escalando, né? Ele lá. Sim, eu ouço. Bem, o nosso amigo João Vitor Figueiredo acabou caindo, então, da chamada. Daqui a pouco ele retorna. Pedimos desculpas a você, telespectador. Nós estamos trabalhando de casa, nós estamos trabalhando em home office. Então, por esse motivo, a gente tem as questões da tecnologia. Então, nesse momento, quero passar a pergunta que eu fiz agora há pouco do João para o Rian, por gentileza. Não, só corroborando com isso, a tecnologia, ela às vezes nos trai, muitas vezes, na verdade. Então, a gente pede um pouquinho de compreensão de vocês, porque a gente está começando e tal, um projeto novo, mas é isso, vai dar tudo certo no final das contas. Cara, Fábio, sobre o Tsunoda, ele começou bem, né, no treino de ontem, no Q1, ele foi muito bem, ele terminou na segunda posição, não, fez o segundo tempo. Depois ele perdeu um pouco a mão, acabou largando na 13ª posição. Eu acredito que ele fez uma boa corrida para um estreante. Ele acabou na 9ª posição, somou 2 pontinhos. Ele veio oriundo da F2, né?
Ele acabou, na temporada passada, ficando em terceiro lugar. E, por incrível que pareça, o campeão da F2 do ano passado foi o Mick Schumacher, né? O filho do nosso Dig Vigarista. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. E o Mick Schumacher acabou não fazendo uma boa corrida. Eu gostei muito do estilo do japonês. Ele mostra ser um piloto bom, um piloto para ser observado. E vamos ver no desenrolar do campeonato, né? No desenrolar da temporada. Mas tirando por esse raio dessa corrida, eu acredito que ele tem muito a mostrar. É um bom piloto, sim. E eu gostei. E ele somou seus primeiros pontos na Fórmula 1. Vamos aguardar, mas é isso. João Vitor Sartor, queria que você falasse sobre o desempenho do Yuki Tsunoda hoje, e você destacasse também essa ascensão do Yuki Tsunoda desde a Fórmula 2 até a chegada aí no alto escalão do panteão aí dos melhores pilotos do mundo, né? Esses 20 carros que tanto encantam os torcedores e hoje encantaram os torcedores ao longo da prova de hoje, que foi bastante disputada, com certeza. Na verdade, João Vitor Sartor. Verdade, a corrida foi muito disputada. O Tsunoda, antes da temporada começar, eu tinha dúvidas. Porque não era ele a linha de sucessão, né? Eu não lembro quem era o primeiro piloto na linha de sucessão, mas eu lembro que o brasileiro, o Sérgio Sete Câmara, estava à frente do Tsunoda e também não era o primeiro na linha. E o Tsunoda foi botado lá pela Honda, ele meio que é um piloto pagante, né, o Tsunoda. Então eu estava com a expectativa lá embaixo. Então eu acho que isso também pode ter ajudado um pouco. Eu tenho me surpreendido tanto com esse japonês, porque ele guiou muito nessa corrida com o carro que ele tem. Eu acho que os japoneses podem ficar muito orgulhosos. O Japão que já teve Satoru Nakajima, Aguri Suzuki, Kamui Kobayashi, o Takuma Sato, que na minha opinião é o melhor japonês que o automobilismo mundial já teve, né, pelo que fez na Fórmula 1 e o que vem fazendo na Fórmula Indy. Então, Takagi. Aí eu já não lembro, mas eu ia falar do Takashi depois. Eu lembro do Nakajima, né? Porque era o companheiro de equipe do Senna. Depois o filho dele atropelou o mecânico na estreia. Foi engraçado pra caramba, mesmo pro mecânico. E o Suzuki, Kobayashi e Sato, que são os três japas que tem pódio, né? O Suzuki e o Kobayashi, inclusive, em Suzuka, o que foi os japoneses foram ao delírio. E eu acho que o Tsunoda tem grandes chances de ser um ídolo. Ele representa muito bem as cores nipônicas. O Japão estava carente de um piloto. Se a gente estava carente, o Japão estava sem desde o Kamui Kobayashi. E é claro, a gente zoa o automobilismo japonês, que tem várias pérolas. Eu citei antes o Yuji Ide, que é um dos piores que já passou. Mas tem muitos pilotos bons, como os que eu citei anteriormente. E eu acho que o Tsunoda pode entrar nesse seleto grupo. Eu acho que ele tem talento. E como eu falei, estou bastante surpreso com a performance desses japoneses. Eu acho que ele vai longe na categoria. Era isso que eu tinha a dizer. Bem, gente, já que falamos em AlphaTauri, né? Fábio, desculpa interromper. Eu só queria fazer um adendo aqui, que o Sarto não conhece o Takagi. Toranosuke Takagi. A primeira temporada que eu assisti de Fórmula 1 foi a temporada 99, onde o Mika Häkkinen sagrou-se campeão. Daí, ele me despertou essa curiosidade, porque ele vivia em último. E os números dele são exatamente 0 vitórias, 0 pódios, e é isso. É só um adendo rápido. Ele tá na escola Odi. Tá explicado porque eu não lembro. Assim, em 2000, tá explicado porque eu não lembro desse cara. O cara... galera, temos um integrante que assistiu corrida em 1999. Se você ouviu isso, você está ficando velho. Exato.
Só pontuando sobre o Tsunoda, que ele fazia companhia nas últimas colocações com um argentino chamado Gaston Mazzacani, que vocês obviamente não vão lembrar. Ah, sabe quem é, Sarta? Não, esse eu lembro porque o pai ele assistiu o Grande Prêmio do Brasil de 2001 e tinha uma revistinha entregue. Então, quando ele voltou para casa, ele trouxe a revistinha. Então, eu ficava lendo e tinha lá na Minardi o Mazzacani e Tachi Marques, era do da Minardi. Então, por isso que eu conheço esse argentino tão folclórico aí. Eu acho que ele correu na Stock Car também. Ele chegou a participar de uma prova. Ele correu algumas corridas ali, depois saiu da Fórmula 1, obviamente. Não, isso foi depois da Fórmula 1. Sim, não, depois que ele saiu. Isso aí. Acho que foi na época que tinha aquele prêmio da Argentina, na Stock Car. Lá antigamente. Verdade. Olha, eu tô me sentindo bem novo aqui perto de vocês, porque vocês estão falando de pilotos de 1999, 2000. Eu comecei a acompanhar mesmo Fórmula 1, eu acho que no meio da década ali, 2008, quando eu tenho algumas lembranças do Massa, do título que ele não conquistou, mas as lembranças mais recentes são da última década, né? Mas quando eu sempre acompanhei as corridas, todo domingo assistia, nem tudo eu vou lembrar, normal, criança, né? Mas eu fico surpreso aí, vocês estão bem, viu? As histórias aqui são legais. Lembrando rapidinho, lembrando que esse Takagi, ele não tem nem destaque no próprio Japão. Ele nunca ganhou, assim, nada de relevante. Bem, retornando agora com os nossos tópicos que a gente vai tratar hoje aqui a respeito dos fatos que aconteceram hoje no GP do Bahrein. É o seguinte, a gente estava falando de AlphaTauri, né? E a AlphaTauri hoje teve o seu destaque, que foi o Tsunoda, e o seu destaque negativo, que foi o Pierre Gasly. Pierre Gasly, que ganhou o GP de Imola no ano passado, ok? Então é o seguinte, eu queria falar para vocês, perguntar para vocês a respeito do desempenho de Pierre Gasly hoje, se vocês acham que aquela vitória na Itália, se ela foi um sonho de uma noite de verão ou se ela reflete num momento bacana que o Gasly pode alcançar ainda como piloto. Se hoje vocês veem isso como realidade. Só para informar os nossos espectadores, daqui a pouco nós vamos tratar do nosso último tema, que é a Aston Martin. Primeiramente, vamos falar da AlphaTauri, com o Pierre Gasly. João Vitor Sartor, sua opinião sobre a pilotagem de Pierre Gasly hoje? Antes eu só queria fazer uma correção, porque eu falei que o Mazzacani fazia dupla com o Tachi Marques na Minardi. Eu me enganei, em 2001 o Mazzacani foi para a Prost, ele era da Minardi, foi para a Prost, fazia dupla com o Jean Alesi. A Minardi, quem fazia dupla com o Tachi Marques era um piloto aí qualquer, um tal de Fernando Alonso, não sei se vocês conhecem, essa que era a dupla do Marques. Mas voltando à pergunta ali do Gasly, eu acredito que não foi um sonho de verão ali em Monza, é uma pista bem difícil de ganhar, foi a segunda vitória da equipe de Faenza, que aí a gente pega Minardi, Toro Rosso e AlphaTauri, né? A primeira vitória foi a segunda vitória da equipe, a primeira foi em Monza com o Vettel. Então, não é qualquer piloto que ganha com uma equipe B, uma equipe de meio fundo de pelotão. Não é a antiga Sauber, não. Botaram aqui no chat, Sauber é a Alfa Romeo. Sauber é a Alfa Romeo. A AlphaTauri é a Minardi, que era a do Mazzacani ali, que a gente citou, ele era da atual AlphaTauri. Então, o Gasly ele é um ótimo piloto, e eu queria fazer um adendo, que é o fato de que ninguém consegue correr com o Max Verstappen, tá? Não é porque o Max é muito bom, é porque o carro é feito pro Max, que tem um estilo totalmente diferente do dele. Então, o Daniel Ricciardo não se adaptou a esse carro,
no último ano dele, 2018, né, que antes foi 2018 que a Red Bull começou a fazer um carro para o Verstappen. O Gasly e o Albon não se adaptaram. O Gasly é um ótimo piloto, mas se ele for voltar para a Red Bull, é fim de carreira para ele, porque ele não se adaptou àquele carro. A AlphaTauri é o momento dele, ou ele dá uma de Sainz. O Sainz, desde que se libertou das amarras, o Sainz era da Toro Rosso, tá na Ferrari, para tu ver, ele conseguiu fazer. Então, o Gasly, ele é o cara, ele é um piloto certo que está na equipe errada no momento. Eu acho que em qualquer outra equipe ele ia voar. A Red Bull não é o lugar dele. A AlphaTauri talvez, mas a Red Bull não vai dar certo. Ele quer, eu vi até um spoiler do documentário, ele quer voltar para a Red Bull, mas eu acho que é muito mais ego. Ele foi demitido, ele quer voltar para lá, mas ele não vai ser feliz lá, não tem como. O estilo de pilotagem dele não casa com a Red Bull. Talvez ele tenha a capacidade de dirigir uma Mercedes, mas não tenha de dirigir uma Red Bull, porque pela estrutura física do carro. É um carro feito pelo Max Verstappen, porque o Max entrega. O Max é um dos melhores, eu vou gravar agora, o melhor piloto que estreou na última década. Hamilton e Vettel foi na década passada, por isso que eu tô falando isso. Mas de 2010 para cá, o Verstappen é o melhor piloto que estreou. Então, é difícil você bater de frente com aquele cara. Então, se ele fosse para uma Mercedes, talvez ele fosse tão piada quanto o Bottas é. Mas mesmo assim ganharia a corrida que ele não ganharia na Red Bull. Então, não foi um sonho de verão. Foi um sonho de uma vida. Porque uma andorinha só não faz verão. E ele não é uma andorinha. Ou é, a Red Bull faz ele ser uma andorinha. É isso que eu tinha que dizer, Fábio. Ok, então, nosso programa ele tem um período de tempo, então nós vamos aqui passar alguns momentos aqui que a gente precisa para dinamizar o debate com os nossos convidados. Então, agora a gente vai passar a pauta. Eu quero passar a pauta agora para o nosso convidado, o Rian Anthony. Rian, hoje durante a prova, nós tivemos também o desempenho eu queria comentar com você o desempenho da Aston Martin, né? Nós tivemos o Lance Stroll com a 10ª colocação, piloto canadense, que muitas pessoas acham ele muito controverso, falam que ele é um piloto que tá lá porque o pai dele pagou e etc. Só que pelo menos mostra-se muito mais do que isso por enquanto, né? E Sebastian Vettel, destacar o fato de Sebastian Vettel ter ficado em 15º lugar e estacionado nessa posição. Eu queria que você falasse sobre essa questão, e eu queria que você desse um destaque aí, principalmente com relação a Sebastian Vettel, que terminou de novo numa posição desconfortável para ele, e com essa posição desconfortável fica mais um período de tempo aí sem estar no top 10. Fábio, o Sebastian Vettel, eu não sei o que se passa, o que está se passando na carreira dele, não sei. Mas, assim, pegando um recorte dessa corrida, eu acredito que ele teve bons momentos. Inclusive, ele travou belíssimas batalhas com o Fernando Alonso, que já disputaram campeonatos, né? Disputa de título, inclusive. Então, assim, exatamente, três disputas de título que o Vettel acabou levando a melhor. De lá para cá, da temporada 2013 para cá, eu não sei o que acontece, porque o Vettel, ele até teve algumas temporadas razoáveis, mas a última que ele meio que largou, né? Largou, não vou falar o palavrão aqui, mas enfim. Ele meio que foi isso aí, amigo. Acabou a temporada, anunciou que não ia renovar com a Ferrari, e estava disposto a um recomeço, né, nessa equipe atual. E assim, o Vettel, ele teve um momento na corrida que ele estava disputando com o Fernando Alonso e ele estava levando a melhor. Uma disputa pelo belíssimo 8º lugar,
que acabou ficando com o Sainz, né? E sobre o Stroll, é controverso e uma incógnita também. Por quê? Porque tem muito esse lance do papai tá bancando, enfim. Mas ele teve algumas corridas que ele mostrou uma certa consistência, um certo resultado razoável. Assim, pelo que se espera, pelo que se ventila do Lance Stroll, parece que ele é uma naba. Mas o que acaba não sendo o caso, porque ele acabou na frente do seu companheiro de equipe, né? Último pódio da Williams, né? Último pódio da Williams? O último pódio da história da Williams é dele. Grande prêmio né? de Baku, em 17. Perfeito. Então, assim, eu acho que ele não é essa naba que as pessoas falam. Eu acho que ele tem o seu valor, mas fica muito rotulado por ser filho de quem é. Então, vamos aguardar ao decorrer da temporada e tudo mais. E sobre o Vettel, eu acho que é um caso de desperdício de talento. Apesar de ele ser tetracampeão mundial, ele já ter mostrado muito cedo o potencial, né, de quatro títulos seguidos com a RBR, mas de lá para cá tem sido lamentável os desempenhos pífios e vive de lampejo. Eu espero muito que ele se recupere, porque ele tem muita lenha ainda para queimar na Fórmula 1. Bem, como o Rian falou, né, ele expressou aí a sua opinião, ele acredita que Lance Stroll é um cara que tem muito ainda a mostrar, e Sebastian Vettel tá complicada a situação para ele, mas que disputou boas chegadas aí com o Fernando Alonso, e esse 8º lugar aí que ficou com o Carlos Sainz. João Vitor Figueiredo, eu gostaria de falar com você, nosso último tópico aqui sobre a corrida do Sakir, né, do Bahrein. Eu queria que você traçasse aí, já que nós tivemos hoje o retorno de um grande piloto, né, de uma grande estrela, Fernando Alonso, um piloto que muitas pessoas consideram ele um grande piloto, um grande corredor, uma pessoa que já fez história na Fórmula 1, já foi campeão. Então, eu queria que você traçasse aí um panorama sobre o dia de hoje de Fernando Alonso, o dia de hoje, hoje, para você que está nos ouvindo, nós estamos gravando no domingo, dia 28/3. Então, para você que está nos ouvindo, 28/3, nós estamos gravando. Queria que você traçasse, João Vitor Figueiredo, um panorama de Fernando Alonso na corrida de hoje. Creio que... ok, então. Eu creio que nós tivemos algumas instabilidades de conexão, novamente com o nosso colega João Vitor Figueiredo. Novamente nós pedimos desculpas, daqui a pouco ele retornará para o nosso debate. Como nós falamos aqui, estamos trabalhando em home office, estamos trabalhando de casa, por esse motivo a gente pede desculpa por conta dessas instabilidades. Então eu quero passar para o Rian Anthony, para que ele responda para o nosso público a respeito da campanha que teve hoje o Fernando Alonso, por gentileza. Muito bem, Fábio, muito bem. Então, assim, eu como fã do Alonso também, é um dos pilotos que eu mais gosto e é um dos melhores pilotos que eu vi na Fórmula 1. Eu tinha uma grande expectativa, assim, não dele ganhar a corrida, mas dele mostrar
o ressurgimento da Fênix, porque ele é um excelente piloto, ele tem muita qualidade, e eu acho que a forma como ele tinha saído, tinha meio que saído pela porta dos fundos. Então, assim, não foi uma saída bacana. Então, eu acho que ele tinha que ter esse retorno. Eu acho que ele foi bem, ele começou bem a corrida, e teve a infelicidade de acabar abandonando durante, eu acho que na volta, se eu não me engano, 34? Eu acho que foi na volta 34. Se não for, tudo bem, a gente corrige depois. Foi uma infelicidade, eu estava realmente querendo que ele terminasse entre os 10 primeiros, inclusive, e eu acho que ele tem totais condições de melhorar um pouco o último desempenho dele na Fórmula 1, que foi há 2 anos atrás, né? A última, ele está 2 temporadas fora da Fórmula 1, e eu acho que ele tem tudo que essa temporada atual seja a temporada de redenção dele. Não para títulos, mas de repente fazer uma graça, de repente uma vitória ali, um pódio. Eu acho que ele tem totais condições para isso. Fernando Alonso de las Astúrias. Pois é. Então, João Vitor Sartor, eu queria que você falasse aí, a gente está falando de Fernando Alonso, né? Corrija-me se eu estiver errado, eu acredito que foi ele, né, quem protagonizou uma cena no Grande Prêmio do Brasil, onde ele puxou uma cadeira isso mesmo, uma cadeira de som e ficou tranquilo, ficou sossegado. Será que nós vamos ver essa cena se repetir esse ano, João Vitor Sartor? Tomara que não, porque ali era um Alonso que não queria nada com nada, um Alonso que desistiu da vida, aquele ali. Que ainda no ano seguinte a Fórmula 1 criou um negócio que era, cada corrida nós vamos trazer grandes momentos da história, aí foram fazer uma piadinha que era justamente essa imagem do GP Brasil, ele foi lá, pegou a cadeirinha e repetiu a cena, né, o Alonso, mas o Alonso, o Rian falou que é um dos melhores que ele já viu, eu fiz um vídeo, até ficar propaganda aqui do meu vídeo que foi lançado quarta-feira, que foi, eu listei para mim os melhores pilotos que eu vi correr e eu botei o Alonso em primeiro, na frente de Hamilton e tudo. O Rian pode ser que o Rian ache uma blasfêmia botar o Alonso ali, mas ele fez cara, Fernando Alonso é um excelente piloto, não é absurdo nenhum você colocar ele como o primeiro da tua lista, de forma alguma. Tu é muito Hamilton, aí eu fiz só essa piadinha aí por ser fã do Hamilton. Mas o Alonso, e lembrar a terceira passagem dele pela Fórmula 1, né? Muita gente acha que é a segunda, mas é a terceira. Ele corre em 2001 pela Minardi, e aí, como já falou, ele saiu pela porta dos fundos na segunda, na primeira também. Porque ele sai da Fórmula 1 porque ele não consegue uma vaga. Ele tem uma vaga só no grid, que é da Jaguar, atual Red Bull, e a equipe da Ford, né, escolhe um outro espanhol, escolhe o Pedro de la Rosa para ser o piloto. Acho que se arrepende até hoje dessa escolha. Eles escolheram o Pedro de la Rosa e o Alonso ficou a Bernavilles, ele ficou sem carro ali. Aí ele começa a negociar no meio da temporada e consegue uma vaga de piloto de testes na Renault. E aí onde ele volta, e logo quando ele volta ele já ganha. Na terceira corrida ele fez pódio, né? Ele é o último piloto que fez pódio a não estar no pódio. Interlagos 2003, ele dá aquela batida no Weber, ele estava em terceiro, a corrida acabou ali, ele ficou em terceiro. Mas não estava no pódio porque estava no hospital. Então, eu acho que essa é a grande chance do Alonso. Ele saiu pela porta dos fundos na primeira, saiu pela porta dos fundos na segunda. Acho que é o momento dele ter a chance de, nessa terceira passagem, que eu duvido que tenha uma quarta, eu acho que quando ele sair agora, vai ser nessa terceira passagem, vai ser em definitivo. Mas é o momento dele curtir, se despedir da Fórmula 1, que venha uma vitória. A próxima corrida acredito que não será na próxima corrida, mas Imola é uma das melhores atuações dele, Imola 2006 ou 2005, acho que é 2005. Uma das melhores atuações dele na carreira. Monza também é um lugar que ele corria pra caramba. Eu lembro até hoje uma ultrapassagem dele na parabólica por fora, em cima do Vettel. Então, é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. 2 títulos ficou pouco para ele. Mas eu acho que ele veio para ter esse sentimento de sair por cima.
Eu acho que faltou nas duas primeiras passagens ele sair com aquele sentimento de dever cumprido. Mesmo sendo campeão do mundo, ele saiu muito embaixo da McLaren, né? Então agora ele tem esse Alpine como é o rendimento, a redenção dele. Acredito que nem uma, acho que até um pódio já redime um pouco o Alonso, que não fez nem pódio pela McLaren. A segunda passagem dele pela McLaren é pífio. E agora, na terceira passagem dele pela Renault/Alpine, né, ele corre de 3 até 2006, quando vai para a McLaren, briga com o Ron Dennis e volta para a Renault, o Spygate, lá o Nelsinho batendo, foi para fazer o Alonso vencer. A última vitória da Renault, mas não da equipe. O Raikkonen tem uma pela Lotus, né, que a equipe mudou de nome. Então, duas pela Lotus, desculpa. Então eu acho que o Alonso veio para encerrar a carreira bem, né, para ele ter o sentimento. E eu acho, Fábio, que a gente não vai ver aquela cena relaxadão, porque aquilo lá era um Alonso que desistiu da vida. Um Alonso que desistiu de correr, estava lá para fazer palhaçada, cara que desistiu de um projeto. Então eu acho que aquela cena, apesar de ser icônica, não vai se repetir, porque se se repetir, vai ser triste o motivo dela. Volto a palavra para você, Fábio. Vamos lá, então. A gente fez um passeio aí pelo grid pelo grid que terminou, como terminou a corrida desse final de semana. E então vamos aqui informar o nosso telespectador, o nosso telespectador que nos vê por aqui no QG Sports, sobre a classificação geral. Primeiro lugar, Lewis Hamilton. Segundo lugar, Max Verstappen. Terceiro, Valtteri Bottas. Quarto lugar, Lando Norris. Quinto lugar, Sérgio Pérez. Sexto lugar, Charles Leclerc. Sétimo lugar, Daniel Ricciardo. Oitavo lugar, Carlos Sainz. Nono lugar, Yuki Tsunoda. Décimo lugar, Lance Stroll. 11º lugar, Kimi Raikkonen. 12º lugar, Antonio Giovinazzi. 13º, Esteban Ocon. 14º, George Russell. E nas últimas 5 posições, 15º lugar, Sebastian Vettel. 16º, Mick Schumacher. 17º, Pierre Gasly. 18º, Nicolas Latifi. E não completaram Fernando Alonso, que abandonou, para informação aqui do Rian, né, na 32ª volta, e Nikita Mazepin, da Haas, que também não completou. Para a gente falar agora, trazendo aqui para a nossa parte final, eu quero começar pedindo um panorama dos pilotos da Fórmula 1 nesse ano. Eu queria começar com o João Vitor Figueiredo. Você nos ouve, João Vitor Figueiredo? Sim, ouço vocês. Pode mandar. Pode falar sobre um panorama pode falar sobre um panorama dos pilotos da Fórmula 1 nesse ano. O que você espera? Olha, eu espero uma disputa que eu acho que polarizada ali na briga pelo título entre Hamilton e Verstappen, e vejo as outras equipes bastante equilibradas. McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin, vejo todas elas ali andando no mesmo patamar. E aí acho que vai pesar muito a categoria de cada piloto. Todas as equipes têm pilotos ali que podem ser diferenciais, né? Como o Lando Norris assim, mostrou um piloto que é muito bom de corrida. Tem agora a companhia do Ricardo, que também é um cara que já venceu provas, fez um bom trabalho na Renault ano passado, e agora ele foi contratado na McLaren porque ele é um cara também que a McLaren sabe do potencial que ele tem. A Aston Martin agora tem o Stroll, que vocês já comentaram aí bastante sobre ele, mas que na temporada passada fez algumas provas boas. A gente espera que também o Vettel se recupere. Na AlphaTauri, teve o Tsunoda que ficou na 5ª colocação, então é um carro que também vai estar ali brigando no pelotão, e a gente fica na expectativa grande pela recuperação da Ferrari. A gente espera que a Ferrari dê um pouco mais, né? A gente sabe que não vai estar naquele patamar com Mercedes, com a RBR, mas vai estar ali, e a gente espera que o Leclerc
João, João Vitor? João Vitor Figueiredo? Ele tá tendo um problema no áudio dele. Então, nós pedimos desculpas novamente por conta dos problemas que estamos apresentando com relação à instabilidade, né, de conexão. Como já foi falado, nós estamos em trabalho home office, então, por esse motivo, a gente às vezes não consegue receber o áudio de de algumas pessoas, existem alguns problemas, mas vamos continuando. Agora, para encerrar o nosso programa, né, eu queria trazer uma pauta aqui para vocês, uma pauta um pouco mais leve, né? Nós trouxemos aqui uma pauta um pouco mais pesada, a gente trouxe um debate um pouco mais acalorado sobre o que é, quais que eram os pilotos, quais que eram as características de cada piloto, e aí eu queria trazer para vocês agora um debate mais tranquilo. Opa! João Vitor Figueiredo, por favor, se você quiser retomar a sua palavra, por gentileza. Não, então, a gente no debate aí é só aquilo mesmo. Fechando que eu vejo uma disputa ali nas cabeças entre RBR e Mercedes, 4 equipes ali brigando no meio de tabela e a Williams e a Haas ali mais por fim. E tem a Alfa Romeo e qual é a outra equipe? Me passei, mas enfim, essa briga aí. Ok. Bem, eu vou retornar aqui, pedimos desculpas aqui aos nossos telespectadores com relação aos problemas de instabilidade, mas iremos trazer tudo certinho para vocês nas próximas edições. O seguinte, sobre os temas... Não cortou não. Não cortou não, João. Não cortou. Ficou tudo certo. O seguinte, nós estamos aqui finalizando o nosso programa, e aí é o seguinte, eu queria trazer uma pauta um pouquinho mais tranquila para a gente falar, já que a gente falou bastante sobre as características dos pilotos, as características de cada carro, como cada carro pode se comportar nesse ano, um pouco sobre a própria categoria, a Fórmula 1, e aí eu queria trazer um tema mais tranquilo para esse final de programa. Eu queria a opinião de vocês, rapidamente, sobre qual carro é o mais bonito para vocês em termos estéticos. Na opinião de vocês, qual é o carro mais bonito em termos estéticos? Começando com João Vitor Sartor, qual a equipe teve o carro mais bonito para você em termos estéticos, por gentileza? É difícil, são 9 carros muito bonitos. Note que eu falei 9, porque a Williams, muito feio. Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre o mais bonito, mas a Williams é o mais feio. Mas o mais bonito cara, a Red Bull Fosca me chama muito a atenção. Mas eu vou ficar com a McLaren. Eu acho que o laranja com o azul, do jeito que eles fizeram esse ano, combinou muito bem. Não me tem cara de McLaren. Eu sou da época da McLaren prata. Mas o laranja ficou bonito. Se eu ignoro que é uma McLaren, é um carro bonito. Agora, se eu lembro que é uma McLaren, aí o nível já cai bastante no meu gosto. Mas a cara do Rian ali, na hora que eu falei que era McLaren... Mas eu vou fazer até um top 3, então. McLaren, Red Bull e Alfa Romeo ali. Os 3 carros mais bonitos, na minha opinião. Então, vou passar a bola pro Ian já, porque ele já fez uma cara feia. Eu quero saber o que ele discordou ali, se a McLaren... O que a McLaren é feia, na opinião dele. Esse carro da McLaren tá parecendo um carro dos Correios, pô. Eu não achei bonito, não, mas gosto é gosto. Há controvérsias, mas né, aqui é um campo democrático.
Eu só queria fazer um adendo rápido. Foi na 34ª volta mesmo que o Alonso saiu. Ele saiu com problema nos freios. Uma pena, porque, ao meu ver, ele fazia uma boa corrida dentre as circunstâncias que ele se encontra, né? A realidade dele atual. Beleza. O carro mais bonito. Eu vou no arroz com feijão. Podem me chamar de Milton Zete e tal. O carro da Mercedes joga no meu ponto fraco. Cor preta. Ele é bem desenhado. Então, assim, eu vou no jogo fácil. Só que é o seguinte, o Fábio também tinha sinalizado ontem no nosso bate-papo no grupo o carro da Aston Martin. Alpine. Alpine também. Alpine, né? Mas eu gostei do Aston Martin dessa temporada, verde, um detalhe meio rosa, né? Fazendo alusão ao Racing Point da temporada passada. Eu achei bacana. E aí, João Vitor Sarto, a gente concorda. A RBR tá com um carro muito bonito essa temporada mesmo. Gostei muito e eu vou elegê-lo como o meu carro favorito. RBR, Mercedes e Aston Martin. Bem, então, na opinião do Rian, o preferido dele foi a RBR, e na opinião do Sartor, só me relembra, o seu melhor foi? Aquela McLaren laranja papai. Não estava falando sério aqui, mas é a McLaren. O azul deixou. O azul e o laranja combinou muito, na minha opinião, porque aquele laranja é feio, o azul também. Mas por algum motivo os dois juntos eu achei belo, bonito pra caramba. Não consigo nem explicar. Bem, o nosso comentarista aqui também, o João Vitor Figueiredo, que estava com alguns problemas aqui na conexão, ele apontou aqui no nosso chat que o carro da Mercedes é muito interessante, que a cor do carro da Mercedes é muito interessante. Eu acho, é claro que as flechas, eu vou dar a minha opinião também, é claro que as flechas prateadas elas são sensacionais, mas muitos carros lançaram excelentes designs esse ano, só que o que me chamou mais a atenção foram os dois carros, tanto da Alpine quanto da Aston Martin. São dois carros que, principalmente da Aston Martin e o da Alpine, que tem uma chamada de atenção assim. O azul claro da Alpine, trazendo e remetendo aos tempos da Renault, um pouquinho aos tempos da Renault, que o Alonso pilotava um tempo atrás. O da Aston Martin, eu gostei bastante por conta da parte fosca, a parte meio prateada, com verde. Então, ficou muito interessante. Sobre os carros, sobre os carros da RBR, né, da Red Bull Racing, achei eu passei a maior parte do tempo aqui falando um pouco, interagindo aqui com os convidados, mas não falei um pouco sobre a minha opinião. Vou traçar aqui um pouco rapidinho, para a gente finalizar o programa mesmo, sobre a minha opinião. Acho que essa temporada tem tudo para dar certo, tem tudo para ser uma grande temporada. Temos grandes pilotos aí, vamos ter momentos de ultrapassagens incríveis. Acho que dos pilotos assim que não vão ter chance, a gente pode falar assim, a gente pode colocar assim, simplesmente só talvez o Latifi e o Mazepin. De resto, inclusive o Mick Schumacher, todo o restante, na minha opinião, tem totais condições. Inclusive o George Russell, que geralmente o pessoal fala bastante dele. Ele é um piloto que vai para o Q2. O objetivo dele é chegar no Q2. O objetivo dele é esse, chegar no Q2. Mas eu acho que ele tem esperança, sim, porque é um cara que pilotou uma McLaren, uma Mercedes substituindo o Lewis Hamilton e teve condições e mostrou a sua categoria. E é o que veio.
sobre o carro mais bonito eu já trouxe aqui. Bem, para finalizar o nosso programa, eu queria passar aqui as nossas considerações finais. Primeiramente, eu quero conversar com o João Vitor Sartor. Muito obrigado pela participação no programa. Primeiro, eu quero pedir desculpas por conta de eu ter falado do estado, do seu estado, e não saber qual é o seu estado. Então, peço desculpas também ao nosso amigo que nos acompanha. Próxima vez, irei estudar de forma correta a respeito do estado dos nossos integrantes. Então, quero primeiramente passar, então, ao nosso amigo João Vitor Sartor e agradecer a sua participação no nosso QG Esportes, esse QG especial falando sobre automobilismo, e eu quero pedir as suas considerações finais e o seu destaque a respeito da temporada, o que vem por aí. Muito obrigado, Fábio. E eu só queria fazer um adendo, que é uma piada que eu faço aqui já na minha região, que eu gosto de falar que o Sul tem 2 estados e um buraco no meio, que é Santa Catarina. Porque o pessoal geralmente esquece nós aqui mesmo. Mas, Fábio, então não foi nem pior. Você não pôde participar do último, mas o João me chamou de gaúcho. Para nós catarinense, ser chamado de gaúcho é pior que paranaense, entendeu? Então, tá no lucro aí. E eu queria fazer um adendo também. O Rian falou da Mercedes. Eu acho o carro da Mercedes muito bonito quando é prata e muito bonito quando é preto. Esse carro que não sabe o que é, me dá uma agonia aquele prata no final, porque ou o carro é prata ou o carro é preto. Aquele prata lá me agonia. Eu vou ter que aturar uma temporada inteira daquilo agora. A Aston Martin, eu não sei se vai ser porque era de noite, mas eu não consigo saber no treino quando era Aston Martin e quando era Mercedes. Porque o preto e o verde de noite me confundiu muito ali. Eu não sei se é por causa da iluminação. Vou esperar o próximo GP de Imola para ver se realmente é a iluminação ali. E eu queria aproveitar, o Rian lá no início do programa falou por que ele tá com essa blusa dele, que é Inglaterra mais Adidas, né, que é Hamilton e Mercedes. E eu queria explicar o boné do Flamengo, porque você não deve estar entendendo nada por que eu tô falando de automobilismo com o boné do Flamengo. Então eu queria explicar toda a volta que tem a justificativa, que eu não sei se você lembra a fórmula de times que tinha lá 2008, 2009, e o Flamengo tinha uma equipe. Quem pilotava nessa equipe era o Henrique Bernoulli. O Henrique Bernoulli estreou na Fórmula 1 pela Arrows. O companheiro dele é o Jos Verstappen, que é pai do Max. Então tá toda essa associação para explicar o boné. Porque o boné da Ferrari tá tão velho que não cabe mais na minha cabeça. A ideia era ser da Ferrari. Eu tive que improvisar aqui para manter, porque o QG0 era um boné, o 2 era um. Sempre tem um bonézinho, então o boné do Flamengo foi a escolha. E fora isso, o programa aqui foi excelente, a companhia de vocês. Eu gostei do debate. E até eu brinquei aqui no chat que o que a gente não concordou no último programa sobre futebol, a gente concordou aqui. O que a gente discorda no futebol, a gente concorda no automobilismo. Eu achei interessante isso. Então, eu queria agradecer a vocês também por esse programa aqui, que foi muito bom. Então, era só esses adentos aí, que aquela Mercedes, ainda me agonia, vai me agoniar, são 23 corridas, são mais 22 vezes que aguentar um carro que não se decide a sua cor. Só queria deixar isso aqui, que me agonia aquele pratinho no final ali, realmente é algo que me incomoda. Era isso que eu tinha que dizer, Fábio. Ok, essa é a opinião de João Vitor Sartor sobre a estética de alguns carros controversa nesse momento da Fórmula 1. Vamos falar agora então com o Rian Anthony para completar o nosso time. Quero lembrar vocês aqui que o nosso amigo João Vitor Figueiredo não pôde estar estar presente na maior parte do tempo por conta de instabilidades na conexão. São problemas que acontecem, mas que serão resolvidos em breve, em próximas conexões. Então é o seguinte, eu gostaria de falar do Rian Anthony, com o Rian Anthony, sobre esse fato aliás, sobre as suas considerações finais e tudo o que acontece e tudo o que você viu e o que aconteceu nesse GP do Bahrein,
e deixar aí o seu recado, o seu agradecimento com relação ao programa de hoje. Só para lembrar, o João Vitor, João Vitor Sarto, essa tua referência só você vai entender, né? As pessoas não vão pegar, assim, é uma volta e meia. Mas tem coerência. Ninguém ia entender essa volta aí, por isso que eu quis deixar claro no final. Exato. Queria agradecer a todos vocês, telespectadores, que estão nos vendo e chegaram até aqui, né? Nosso muito obrigado. O que eu posso esperar dessa temporada atual da Fórmula 1 é que vai ser tirando o recorte dessa corrida de hoje, a temporada promete. Tem excelentes pilotos, né, nessa temporada no grid, promessas que já mostraram que tem o seu valor. E estamos ao vivo aqui nos estúdios Juan Manuel Fangio, um grandíssimo piloto argentino, pentacampeão mundial, na época que ser piloto de Fórmula 1 era uma coisa, assim, de herói. E, assim, vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas. Eu queria fazer aqui uma menção desastrosa ao carro da Williams. É um carro horroroso, e ao nosso querido piloto, o nosso último colocado, que não foi o último colocado, porque ele foi o primeiro a desistir da prova, que é o Diazepan, o russo aí, meu Deus do céu, eu espero que ele melhore um pouco para ficar ruim, né? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, cuidem-se. Semana que vem, no próximo domingo, estaremos de volta, e eu queria aqui deixar um registro infelizmente, do jornalista Paulo Stein, né, narrador esportivo, que marcou uma geração e que também narrava o carnaval pela extinta Rede Manchete, nos deixou por Covid. Galera, se puder, fique em casa, use máscara, álcool gel, e a gente perde mais uma referência da nossa área. E aí é isso, galera. Estamos juntos na semana que vem. Bem, após essa mensagem do nosso amigo Ian Anthony, trazendo um pouco de conscientização também ao nosso ouvinte, não, ao nosso público, meu Deus do céu, eu já estou cansado de falar essa coisa, de ouvir, ver. Eu estou com vocês aqui na tela. Isso significa que eu estou falando com vocês na tela. Isso significa que eu estou vendo vocês. Então, para você estar nos vendo, eu gostaria de passar aqui o meu agradecimento. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelo QG Esportes 003, agora, que esse é o nosso programa. E nós vamos passar aqui a grade de programação que nós temos para essa semana. Amanhã sai vídeo novo no Gol e Bandeirada, que é um programa que eu apresento, que é um programete que eu apresento, é um Drops de 10 minutos, falando sobre futebol e automobilismo. Na quarta-feira, teremos um vídeo sobre o que é considerado mundial. Acredito que, Sartor, pode trazer essa informação para a gente? Esse vídeo aí eu acredito que seja você que vai falar. Você vai destacar o que nesse vídeo, Sartor? Quarta-feira é o meu vídeo que eu gravo sozinho, né? E aí eu resolvi, diferente de você, Fábio, que genialmente criou o Gol e Bandeirada. Eu não tenho essa genialidade de criar um quadro tão bom como o seu. Realmente muito bom, recomendo. Quem não assistiu o primeiro, vai lá assistir, porque amanhã tem um novo vídeo dessa fera. Na quarta-feira, eu sou o famoso criador de quadro, porque não consegue se decidir qual é o nome. Então, eu fiz estilo também. Então, eu tenho Grandes Eras, que já teve 2 episódios. Um falando sobre o Jean Todt, outro falando sobre a Itália nos anos 30 de futebol. Teve agora na quarta-feira, como eu já dei um spoiler, né, que eu botei o Alonso primeiro, mas é logo no começo do vídeo, então, porque eu fiz um top 10 diferente do primeiro pro 10º, né, listando quem são os 10 pilotos de Fórmula 1 que eu mais gostei de ver. Eu peguei o recorte ali de 2007 até atual, que foi quando eu comecei a ver, e agora na quarta-feira vai sair o meu vídeo sobre o que é Mundial de Clubes,
o que não é no futebol. Eu já vou dar um spoiler, que, na minha opinião, para a tristeza do Fábio, né, o Palmeiras não tem Mundial, mas aí no vídeo ali eu explico certinho, porque eu não considero o título do Palmeiras, mas considero Flamengo, Grêmio, Santos, campeões do mundo. E até o Corinthians. Polêmico 2000 ali é falado no vídeo. Tivemos um rápido problema técnico com relação à câmera. Uma brincadeira, tá? Mas é o seguinte, agora vamos falar sério, né? Domingo teremos mais uma edição do QG Esportes, edição número 004. Teremos um tema novo, tratando aí sobre o esporte em geral, modalidades esportivas em geral. Isso será decidido em breve, a gente vai comunicar para vocês. E durante essa semana, talvez sexta-feira, teremos um vídeo especial falando sobre o documentário Drive to Survive, terceira temporada, um vídeo em que nós vamos tratar de dissecar sobre o documentário Drive to Survive 3, que é uma peça incrível, genial, feita sob medida mesmo para o público. Eu não sei se o João Vitor Sartor tem uma discordância. Pode falar, João Vitor. Não é discordância. Eu queria, para quem viu, vai saber o que eu tô falando. Eu tenho pesadelos com Bottas até hoje, graças a esse documentário aí. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Pois é. Então, nós ficamos por aqui. Eu estive com Rian Anthony, João Vitor Sartor, e estive também com João Vitor Figueiredo. Por motivos de força maior, Thalita Rodrigues não pôde estar presente hoje, mas numa próxima oportunidade ela estará aqui e voltará nas próximas oportunidades. E você que nos acompanha, eu peço para que você acompanhe o nosso canal, ative as notificações do nosso canal, inscreva-se, clica no joinha, dá o sininho aí, coloca o sininho aí, ativa as notificações, porque é um conteúdo bom, você fortalece aí um trabalho independente, um trabalho em que as pessoas aqui não tem aquela coisa de é pago por patrocinador X, é pago por patrocinador Y, não. Aqui a gente tem opinião consciente, limpa e sincera. Não tem. E é sem mimimi, sem rodeio e sem blá blá blá. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Numa próxima oportunidade, espero estar aqui fazendo algo falando sobre automobilismo. Quem sabe NASCAR, Fórmula 1. Boa noite a todos, então, e até uma próxima. Tchau.